Shalom, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia, que vocês possam ter um dia de muitas graças, muitas bênçãos, saúde, amor e paz. E que a luz do Espírito Santo possa vos guiar, vos conduzir cada vez mais no caminho do conhecimento. Meus filhos, dando sequência, continuidade ao nosso estudo de filosofia, hoje iremos trabalhar o capítulo 15º do material de vocês, o antepenúltimo capítulo desse nosso volume, desse nosso material didático do 9º ano. Então, nós vamos continuar a reflexão, a discussão filosófica sobre a questão do conhecimento, tá? Então, hoje nós vamos estudar as formas de saber, as formas de conhecimentos. Então, nós vamos ver como aquela aula passada que nós discutimos do capítulo 14º sobre sujeito e objeto do conhecimento. Nós vamos agora aprofundá-lo e vamos especificar algumas áreas que investiga e que pode ser pensado as formas e as maneiras de conhecer, tudo bem? Então, só para recapitular o que falamos na aula passada, nós falamos na aula passada sobre o conhecimento, como ele foi se desenvolvendo, como ele foi desenvolvido e como chegou um tempo onde os filósofos começaram a questionar o saber produzido até eles, não é? Então surge para fazer uma investigação sobre a veracidade do conhecimento produzido até os filósofos, desenvolveu-se uma nova ciência que vai estudar o próprio conhecimento, né? Então, uma área de estudo que vai estudar o próprio conhecimento produzido pelo homem é a teoria do conhecimento. E aí nós vimos que a teoria do conhecimento ela se desenvolve em duas colunas, não é? A coluna do racionalismo e a coluna do empirismo. E vimos que a forma de conhecer, a forma de discutir o conhecimento, ele se dividiu desde lá dos pré-socráticos, né? Desde Heráclito e Parmênides, passando pelo Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, passando pela Idade Média, não é? Com Tomás de Aquino e Agostinho, passando pela modernidade com Bacon, Locke e Descartes, tá? Então, sempre dividindo esses pensadores entre pensadores empiristas e pensadores racionalistas. Nós discutimos no capítulo 14º que todo conhecimento ele se produz ou foi produzido a partir, de questionamento, a partir de indagação. E a maneira, o exercício de questionar e indagar foi uma criação do homem grego, né? Então foi o homem grego que começou a tentar compreender, a tentar dar uma explicação racional para as coisas, para o conhecimento produzido. Então, os primeiros filósofos gregos, chamados pré-socráticos, eles foram estudiosos da natureza, não estudaram, investigaram a natureza, o cosmos, o mundo. Então, eles procuraram um elemento originador de todas as coisas e entre eles o material de vocês existe lá no capítulo 14º, o Tales de Mileto. Então, o Tales de Mileto, ele tentou explicar a origem de tudo a partir do elemento, o arqué para ele era a água, tá? Então, resumindo aquele capítulo, então, todo conhecimento, ele era, para se produzir conhecimento, é necessário alguns elementos, alguns objetos fundamentais. Então, todo conhecimento para ser produzido necessita de um sujeito, necessita de um objeto, sujeito que quer conhecer e um objeto que se permite ser conhecido. E todo conhecimento ele é produzido diante de um tempo e de um espaço. Ponto, aí a gente fechou, a relembrar a nossa aula do capítulo 4º. Hoje nós vamos tratar no capítulo 15º o conhecimento em forma de crenças, a lógica e a dúvida como método de saber. Tá? Então, nós temos que compreender que esse capítulo 15º é uma extensão do 14º, então aqui nós vamos estudar
as formas de saberes, né, as formas de conhecimentos, e nós temos que acrescentar elementos a mais nessa parte desse capítulo, tá? Então, o próprio capítulo 14º, ele inicia com uma epígrafe, não é? De um autor, Groucho Marx, que ele não é um filósofo, né? Mas ele faz uma questão filosófica, né? Quando ele diz assim: você acredita em mim ou nos seus olhos? Então, quando se eu perguntar, meu filho, como você pode comprovar um conhecimento verdadeiro? Como você pode comprovar se algo existe? Você comprova porque você simplesmente vê e toca, ou você tem outra explicação para justificar, para comprovar este saber, tá? Então, se você é um empirista, você, não é, talvez pode explicar a existência, não é, de certos saberes, de certas verdades a partir da experiência. Se você é um racionalista, você vai explicar isso a partir de argumentos, né, de raciocínios lógicos, tá? Para justificar o que você quer defender, tá? Então, meus filhos, aí no material de vocês nós vamos fazendo algumas pontuações para que a gente possa discutir, tá? Então, até onde é possível confiar nos sentidos? É uma pergunta que tem lá, não é? Até onde é possível confiar na opinião dos outros? Será que você utiliza apenas a convicção dos órgãos dos sentidos? Será que você apenas, não é, se convence com facilidade, com crença nas opiniões dos outros? Ou você utiliza um pouco de dúvida, um pouco de ceticismo para investigar certas crenças, não é? Certas convicções, tá? Será que nossos órgãos do sentido, eles são realmente, digamos assim, eles são basicamente certeiros, né, naquilo que eles nos mostram, naquilo que eles nos apresentam? Será que eles não nos enganam? Será que eles são dignos de convicção absoluta? Tá? Os racionalistas vão dizer que não, tá? Nós não podemos confiar plenamente nos órgãos do sentido, porque eles podem nos enganar. A nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, ele pode nos enganar, tá? Então você pode ver um prato, né, uma mesa com uma comida que aparentemente parece ser saborosa, você vai comê-la, não é gostosa. Você pode ver um prato que aparentemente ele não é atraente, não é? Em forma de beleza, quando você vai comer, ele é muito saboroso, tá? Então, isso acontece, esses fenômenos, por isso os filósofos racionalistas, eles vão tentar, não é, desvincular o conhecimento puramente, não é, para uma dimensão racional, deixando de lado a questão dos sentidos, ok? Então, meus filhos, nós temos que compreender que no material de vocês aí, ele traz 3 formas de conhecimento, né? Ou seja, nós podemos discutir, podemos falar sobre 3 maneiras de conhecer. Então, conhecimento por contato, que é o conhecimento de experiência. Então, se você diz, não é, eu conheço de fato a orla do rio Caeté, tá? Então, isso nos leva a crer que você convive, não é? Você presencia, você está sempre presente, tendo contato, relação com a orla do rio Caeté, aqui em Bragança. Se alguém diz para você, não é, o conhecimento como habilidade, então você, além da experiência, você leva em consideração o conhecimento em forma de prática, tá? Em forma de hábito. Por exemplo, você pode dizer assim, eu sei dirigir um carro, tá? Então, dirigir um carro requer um conhecimento, mas também requer uma prática, requer uma habilidade, tá? Então, já vimos o conhecimento enquanto contato, que é o conhecimento de pura experiência, o conhecimento, né, enquanto habilidade, que é um conhecimento de prática e de hábito, e o conhecimento enquanto proposição, tá? Então, o conhecimento enquanto proposição não requer experiência, não é, de tudo, ou de tudo que está falando ou de todas as coisas, mas ele faz uma generalização, uma máxima, tá? Por exemplo, quando você diz assim, todo cachorro é quadrúpede, não é? Então, não é necessário você ter experiência, todos os professores são quadrúpedes. Você fecha, não é, essa convicção, essa máxima a partir de uma proposição. Então, quando você diz assim, não é, todo homem também
é racional, você utiliza uma preposição, conhecimento de quê? Se é ser humano, então uma das dimensões, uma das características que identifica o ser humano é a racionalidade, é a razão, ok? Então, meus filhos, nós falamos no capítulo 14 sobre o racionalismo e o empirismo, foi? Mas ninguém aprofundou, não discutiu sobre isso. Então, o que acontece? Os filósofos racionalistas, de modo especial, né, vamos falar de dois no capítulo de vocês, que é o John Locke, que é um empirista, e vamos falar de um racionalista, que é o René Descartes. Então, a máxima do empirismo é lógico, o conhecimento verdadeiro é aquele que pode ser comprovado, é aquele que passa por uma experiência, pelo experimento, né? Pelo contato, de fato, pelos órgãos do sentido. Se eu consigo ver, se eu consigo escutar, se eu consigo tocar, sentir ou provar, para o empirismo isso é real, isso existe, tá? Então, para os racionalistas, não vão ficar presos nessas experiências dos órgãos do sentido. Então, para o racionalista, além da experiência ou até a ausência da experiência, algo para existir tem que passar por um critério rigoroso de uma dúvida, não é? Então, para que algo possa existir, deve passar pela a dúvida e ser comprovado de uma forma lógica, racional, tá? Então, aí no próprio capítulo do material de vocês, quando traz a crença, a lógica e a dúvida, então, o que é o conhecimento de crença? O conhecimento de crença é o conhecimento de fé. Pode ser um dogma. Ou seja, é um conhecimento que não requer dúvida. O que é um dogma? É uma verdade de fé. Ah, eu não acredito. Então, se você não acredita, não importa. Ah, tá. Não concordo com isso. O dogma, ele não quer saber se você acredita ou se você não acredita, tá? Um dogma é um dogma, uma verdade de fé. E não vai servir para quem não tem fé. Serve para quem tem fé, tudo bem? Então, nesse aspecto, o conhecimento, né, de crença nem sempre ele requer dúvida, nem sempre ele requer experiência. Ele só quer uma crença, uma convicção. Então, quanto maior é a fé, maior é a certeza e a crença em um dogma, ok? Já a lógica, o conhecimento, né, lógico, ele é um conhecimento que faz uso da racionalidade. Tá? Então, se você é uma pessoa consciente, se você é uma pessoa sã, tá? Se você tem uma autonomia racional, então se eu digo 2 mais 2 é 4, não tem como que dúvida. Ah, eu não quero acreditar. Não importa, tá? Se você não quer acreditar se 2 é 2 mais 4, não vem tirar o fato de você não querer acreditar, o fato de você não querer que 2 mais 2 seja 4, não vai deixar de que 2 mais 2 seja 4, tá? Já a questão da dúvida, né? A dúvida ela vai utilizar para a forma do conhecimento, né? Para chegar a uma crença, ela vai utilizar a questão do ceticismo, né? Então, tratando de conhecimento, além do racionalismo, além do empirismo, existem duas formas, né, de saber, duas formas, né, de compreender e discutir o conhecimento, que é o conhecimento cético e o conhecimento dogmático, tá? Então, o que acontece? A função filosófica na questão da teoria do conhecimento, na questão da educação, é fazer com que você possa fazer uma junção, um equilíbrio entre o conhecimento, né, racional e o conhecimento empírico, entre o conhecimento dogmático e o conhecimento cético. O que eu quero dizer com isso? Você não pode duvidar de tudo, tá? E com seu ceticismo absoluto, né, chegar a um niilismo. O niilismo é o nada é tudo e o tudo é nada, tá? Nem você pode se tornar um dogmático absoluto, né? Acreditar em tudo. Então, uma coisa é você não acreditar em nada, que é o ceticismo absoluto. A outra coisa é você acreditar em tudo, que é o dogmatismo. Então, para a questão do conhecimento, para a maturidade intelectual, tanto o dogmatismo, né, quanto o ceticismo nos extremos, eles têm consequência. Isso não é legal, isso não é bacana, e é justamente isso que a filosofia vem nos auxiliar, vem nos ajudar a superar, tá? Então, nós temos que duvidar? Temos, mas temos que duvidar com equilíbrio para chegar a uma convicção de uma verdade. Nós temos que acreditar? Sim, nós temos que acreditar também com equilíbrio para que a gente possa, não é, buscar conhecer aquilo que se acredita, tá?
Então, de um lado, nós temos que ver que os extremos, tanto do dogmatismo quanto do ceticismo, eles trazem consequência. Mas o que prega o empirismo na concepção de Locke e o que prega o racionalismo na concepção, não é cartesiana. Então, o racionalismo na concepção cartesiana, ele defende a concepção das ideias inatas, ou seja, a criança quando nasce, ela já traz forma, ela já traz paradigmas na sua mente, na sua razão de saberes, tá? Então, não é que o conhecimento ele vem pronto e acabado da mente da criança, mas a criança só pode conhecer, ela só pode desenvolver o seu conhecimento, né? Só pode desenvolver o seu saber por causa que tem na própria constituição da natureza humana essa dimensão, né? Esse paradigma, essa forma que vem a ser a desenvolver, tá? Então, para o racionalismo, a razão ela é capaz de comprovar e desenvolver por si só conhecimento, tá? Os empiristas eles vão discordar dessa concepção. Então, para os empiristas, a criança ela não nasce com paradigma, ela não nasce com forma, ela não nasce sabendo, ela não nasce com saber. Para os empiristas, a criança ela nasce, não é, com a mente como um papel em branco ou como uma tábula rasa, né, uma lousa, um quadro em branco, aonde com o nascimento, seu desenvolvimento, seu crescimento, ela vai preenchendo esse papel em branco, essa lousa, esse quadro, com as suas experiências vividas. Então, são as experiências que vão preenchendo a mente do ser humano, a mente da criança, tá? Então, basicamente, a teoria do conhecimento, no tocante, o empirismo e o racionalismo, eles vão se desenvolver desses dois aspectos, né? Papel em branco, tá? Tábula rasa ou ideias inatas, aonde o sujeito já nasce conhecendo, já nasce, não é, sabendo, ou paradigmas e forma, tudo bem? Então, para fechar esse capítulo, nós também citamos aí o Descartes, não é? Então, o Descartes ele tentou se desafiar, ou ele tentou ser ousado, né? E tentar desenvolver um método que fosse digno de convicção, digno de crença, não é? De comprovar, de desenvolver todo o conhecimento, simplesmente fazendo uso da razão. Então, o que é que o Descartes vai fazer? O Descartes vai desenvolver um método, né? E o método para ele desenvolver esse conhecimento, essa ciência do saber, não é? Racional, ele vai utilizar como método a própria dúvida, não é? Então, duvidar de tudo é o método cartesiano para se chegar à verdade, para se chegar a um conhecimento verdadeiro e absoluto, não é? Então, duvidando, não é? A gente já trabalhou isso, mas aqui eu vou só citar, ele vai duvidar da sua existência, da existência de Deus, né? Da existência das próprias convicções absolutas que se tinha na época, e através de duvidando de tudo isso, ele vai chegar a uma convicção com o próprio pensamento, né? De que se ele duvida é porque ele pensa, e se ele pensa é porque ele existe. Logo, a frase que resume, não é, a sua teoria, não é, cartesiana, no discurso do método penso, logo existo, tá? Então, meus filhos, para que a gente possa desenvolver e compreender a teoria do conhecimento, é isso que esse capítulo de vocês, o 15º, vem tratar, tudo bem? Faça a leitura com atenção desse material, resolva os exercícios e qualquer coisa é só ir lá no grupo e mandar, não é, uma mensagem, um questionamento, e a gente vai dialogar, discutir com atenção para sanar todas as dúvidas de vocês, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!